que você está vendo agora é uma CB400, ou melhor, já foi uma CB400, porque a única coisa que restou original foi o motor. E eu vou falar sobre customização, só que com o Urso, proprietário da moto. Conta pra gente como tudo começou. Eu tinha uma CG, aí eu troquei umas partes de CB no caso, né? E depois com o tempo eu fui customizando ela. No caso só tinha o motor e o quadro da CB original. E aí eu fui pondo todas as outras peças de outras motos, né? No caso fui customizando ela, do estilo tipo motoclube e tal, né? Esse estilo aí de motoqueiro e tal, essas coisas. E de onde foram brotando as ideias? Foi vindo de tudo a customização mesmo das motos lá fora, né? Porque lá fora isso aí já é mais antigo do que aqui no Brasil. No caso agora que está vindo para cá, né? Com a internet e tudo, então a turma está tendo conhecimento mais dessa arte aí em cima de carro e moto. Aí você foi pesquisando, tirando ideias de algumas outras motos. Isso, fui buscando na internet e fui pegando parte de motos e tal e tentando deixar ela o máximo parecido com elas, as originais, né, no caso. E o que você usou de diferente? No caso aí foi resina, né, fibra de vidro, que eu fiz o paralama, fiz o banco, o farol eu usei forma de ovo de Páscoa, no caso, e resina, fiz o farol, né, paralama, tanque, fiz a pintura. E isso daí, o resto foi o que eu mandei fazer com solda, que eu não mexo com solda no caso, né? Mas a parte de designer, de banco, paralama, farol, a roupa dela foi tudo eu que fiz aqui. E tem também uns bonecos, né, em cima. Isso, foi tudo feito à mão também, a tampa do tanque, o start, né? Tudo com massa também, foi feito tudo à mão, tudo artesanal, né? No caso, ela é uma peça única. E o pneu traseiro tá bem largo, é de carro? Isso, é uma roda de Fusca, né? Um cubo de XL e o pneu também de Fusca, né, no caso. Foi adaptado aí também, coloquei raio, tudo, mas é uma roda de carro. Agora, a customização não é uma coisa tão rápida e simples de ser feita. Quanto tempo você levou para fazer? Essa moto demorou uns 4 anos mais ou menos. Porque devido à falta de dinheiro também, né, então eu fui pro lado alternativo, né, aproveitando peça de motos, de outras motos no caso, né. E de onde que veio esse gosto pela customização, por motor? Eu já, desde pequeno, já gostei já dessas coisas diferentes, né, que saem um pouco do normal, né. E Urso, a customização de motos, de carros, costuma ser um brinquedo de gente grande, né? E nunca termina. Essa moto já está terminada? Já foi finalizada? Ainda falta a parte de acabamento, mas o básico já foi sim, agora só falta os detalhes mesmo. Mas o gosto pela customização continua. Agora você estava falando que você quer partir para um carro. Isso. Eu quero transformar um Fusca num Hot, né? Hatch Fusca no caso, né? Que seria transformar um Fusca num Hot Rods, que é um carro americano, um estilo americano de customizar os carros, né? Só que aqui no Brasil, devido não ter peça e ser muito caro, então a turma está mexendo nos Fuscas no caso, né? Mudando o Fusca, transformando ele num Hot. E tem como a gente ter uma ideia de como vai ficar? Eu já peguei um Fusca, tipo uma réplica de brinquedo, e já transformei ele, e a mesma coisa que eu fiz nele, eu vou fazer num Fusca original, num carro de verdade, no caso, né? Então já tem uma maquete feita. Vamos lá ver? Opa, vamos sim. Vamos lá. Urso, então, essa é a maquete do Fusca que você vai customizar. Isso. Essa é a maquete, a mesma medida de um carro de verdade, um Fusca de verdade, né? Então, no caso, o que eu fiz nesse Fusca, eu vou fazer num carro de um Fusca de verdade, porque são as mesmas medidas, no caso. Então, aqui eu rebaixei o teto, eu rebaixei a bolha no chassi, né? O paralama dianteiro foi para trás, o motor fica exposto, no caso, né? Então eu transformei esse Fusca num Hot, né? Tudo que você fez aqui na maquete, você vai transferir para um carro real. Isso, porque todas as dúvidas que eu tinha, né, eu tirei aqui nessa maquete. Então, no caso, quando eu pegar um Fusca de verdade, já vai ser bem mais fácil para eu poder mexer. Então, o que eu fiz aqui, eu vou fazer nele. Todas as proporções são reais? São. As medidas são tudo igual ao de verdade. Então, o que eu fiz aqui é só usar a escala, no caso, e jogar para um de verdade. É um trabalho artístico mesmo, né? Artesanal. Isso, peça única, né? Aí não tem preço, né? Você não vai ficar à mercê do mercado, né? Exatamente. E falando em artesanato, em artes, em modo geral, vem aqui comigo. O que para você significa isso? Só lixo, sacola plástica? Veja no que o Urso transforma. Você faz trabalho de reciclagem também, né? Isso. Eu uso tipo sacola plástica, arame, embalagens, assim. Eu reciclo e transformo em arte, no caso, né? Transformo em peças.
Esses carrinhos são Hot Wheels que você adapta. Isso aí são brinquedos, no caso Hot Wheels, então eu estou customizando eles e transformando eles em um Hatfink, no caso, que é uma história assim, tipo monstros, né, e carros. No caso, o carro seria um brinquedo para os monstros, né, então seriam os carros totalmente tunados, com motor fuçado, rodas, né, totalmente equipado. E como que você faz? Você faz um esqueleto do boneco com arame e depois vai dando a consistência com plásticos? Isso. Primeiro eu faço igual um corpo humano, eu faço o esqueleto, que é feito de arame, depois eu venho com o lixo, no caso, né, que as pessoas acham que é lixo, né, que seria o material, eu venho como se fosse a carne, né, no ser humano, e depois, por último, vem a massa, como se fosse a pele e a roupa. Nessa peça aqui dá para ver bastante assim, ela ainda não está pronta, né? Dá para ver mais a base dela. Isso. Aqui no caso seria a massa de biscuit, né? E dentro seria tipo o lixo, né? Que a gente utiliza, né? Tipo, qualquer coisa que eu vejo assim, eu utilizo. Aqui no caso é uma rampa de bike e o personagem, que é um Hatfink, voando e dando uma manobra no caso, né? E se você quer conhecer mais o trabalho do urso, esse excelente trabalho, pode ver pelo Orkut, né? Como que faz para te achar? É Urso Tatu no Orkut. Aí já pode ver os meus trabalhos lá. Tem várias fotos. Todos os meus trabalhos estão lá, de aerografia, de escultura e tatuagem. Tá certo. Muito obrigada, adorei conhecer seu trabalho e tenho certeza que você também gostou.